Deputado, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber o seguinte, essas decisões que levam à aplicação de sanções contra autoridades brasileiras que cometem esses abusos, costumam ser demoradas ou não? Não compreendi a pergunta. Eles Se vai... demoram, o que pode acontecer, essas sanções aplicadas pelo governo americano, esse tipo de decisão que permite a aplicação dessas sanções costuma ser demorado, não? Olha, depende caso a caso, Augusto. O que eu posso dizer é o seguinte: ele já tem muito tempo já que está ventilando essa ideia dentro da Casa Branca, inclusive dentro do Congresso Nacional Americano. Os deputados, por exemplo, Maria Elvira Salazar, junto com Richard McCormick, né, da Flórida e da Geórgia, já escreveram cartas abertas pedindo ao presidente Trump para que ele sancione o Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky. O senador Mike Lee, de Utah, pessoa muito próxima do Elon Musk também, já também se posicionou da mesma maneira nas redes sociais. Então esse movimento está acontecendo há muito tempo, né? Eu já fiz várias reuniões dentro da Casa Branca, junto comigo esteve o Paulo Figueiredo, algumas outras pessoas que não vêm ao caso aqui falar, e então é por isso que eu posso falar com propriedade. Está muito maduro, né? O erro do Alexandre de Moraes foi tirar a gente para chacota. É o que eu falo, a arrogância dele está na base da ruína, né, do Alexandre de Moraes. Que depois que isso tudo acontecer, eu não vejo o Alexandre de Moraes com o mesmo ímpeto e a mesma força para tocar adiante essas arbitrariedades. Porque aquele que é sancionado também tomam as chamadas sanções secundárias quem se relaciona com eles. Então, qualquer tipo de contrato, né, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de atitude que o Alexandre de Moraes tome em conjunto com outras pessoas, essas outras pessoas também podem sofrer as mesmas penalidades do Alexandre de Moraes. Isso é um processo que não é da noite para o dia, com certeza leva algum tempo. Basta você ver que todo mundo bate a porta aqui do governo Trump pedindo uma ajuda, seja para libertar reféns do Hamas, seja para tomar algumas decisões com relação à guerra da Rússia com a Ucrânia e vários outros assuntos. Então o mundo inteiro está aqui nos Estados Unidos. Eles certamente não agiram antes porque eles estão envolvidos em vários conflitos pelo mundo. Mas, graças a Deus, nós conseguimos conquistar esse espaço para que seja dada uma atenção ao caso brasileiro e também chamando a atenção que existe muito interesse americano sendo violado. Como eu disse, né, um americano, um cidadão americano, ser impedido uma ordem de prisão contra essa pessoa, porque ela tuitou algo, já seria grave demais censurá-la, derrubar as suas redes sociais, quanto mais prendê-la. Com o americano, ele está olhando, ele está, como é que é isso daí? É isso mesmo? E a gente fala, é isso mesmo, e não precisa acreditar na gente, não. Olha aqui, matérias da imprensa, olha aqui, depoimentos, audiências públicas dentro do Congresso Brasileiro e etc. Então, esse é o caldo todo que está botando adiante as sanções contra o Moraes. E na contrapartida, eles estão querendo dar a narrativa de que eu sou uma pessoa trabalhando para beneficiar exclusivamente o meu pai, o Jair Bolsonaro. Talvez querendo ensaiar uma prisão preventiva contra o presidente Bolsonaro. Vamos ver aí. Eu acho que se eles forem por esse caminho, dobrar a aposta mais uma vez, isso vai complicar ainda mais o caso deles. Deputado, uma informação que saiu agora há pouco, o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, disse que vai acionar o Conselho de Ética para pedir a cassação do seu mandato. Como é que o senhor vê esse pedido e se o senhor acha que tem aí alguma chance de prosperar na Câmara? Não tem a menor possibilidade deles me intimidarem. Eu não. Eu já vim aqui para os Estados Unidos, eles falam que. Eu vi uma grande emissora dizendo que eu sou uma pessoa pormenor, né, que não deveria se dar tanta atenção a mim, que eu vim para os Estados Unidos como deputado licenciado, isso não deveria gerar tanta preocupação, e que eu estaria usufruindo dessa plataforma, né, de toda a estrutura que eu tenho, para fazer uma propaganda contra o Brasil. Eu gostaria só de perguntar que estrutura que é essa, né? Que eu sou um deputado licenciado, eu perdi o meu salário, eu perdi os holofotes da tribuna da Câmara, eu perdi participação em comissão, eu perdi poder de voto. Então, quando eu deixo tudo isso de lado, eles já deveriam saber que um processo no Conselho de Ética, pelo amor de Deus, se eles estão achando que vão me pressionar, que eles vão me caçar, podem me caçar, Lindbergh Farias.
Eu aceito, inclusive, um debate ao vivo com você, com Vossa Excelência, né, porque não tem como eu retornar atrás. Vocês podem apelar para o que for. Isso só vai aumentar o tamanho da ação que a gente pode implementar contra vocês a partir daqui. Né, que eu acredito, não falo pelo governo americano, né, mas que eu acredito, conhecendo, acompanhando um pouquinho, né, o estilo do presidente Trump, eu acho que isso aí só vai piorar o problema para eles. Porque vejam só, imaginemos o seguinte pensamento absurdo. Imagina que o Trump chegue lá e contradiga todas as autoridades americanas e diga o seguinte: não, o Alexandre de Moraes não é merecedor de sanção. O que ele fez com o Elon Musk está certo, prendeu o Jason Miller está certo, chutar a Truth Social, a Rumble do Brasil está certo, enfim, cancelar o passaporte de Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Paulo Figueiredo está certo, e inclusive agora está certo mandar o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil e responder a 12 anos de cadeia, porque ele estava muito colado aqui com autoridades americanas aqui, pessoas que eu conheço. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É muito mais provável que seja cumprida a palavra, o prognóstico do secretário Marco Rubio, e que ele seja sancionado. E, de fato, ao que parece, os escritórios de advocacia das esposas, né, do Alexandre de Moraes e de outros familiares, pessoas próximas, eles também estão sendo mapeados. Não existe bobo nesse jogo. Ninguém entra numa aventura. Ai, é o filho do Bolsonaro, gosto muito do Bolsonaro. Vamos ouvi-lo e o que ele tem a dizer e vamos fazer o que ele está dizendo. Não é assim que a banda toca. A gente apresenta prova, a gente apresenta relatório, a gente faz reunião, a gente vai de um lado, vai de outro, pega a opinião de um, opinião de outro. E foi quase que unânime todas as pessoas com quem a gente conversou aqui nos Estados Unidos ficarem perplexas com a atual situação da democracia brasileira. Vai acabar aquele tempo em que eles podiam fazer o que eles bem entenderem. Porque eu tenho certeza que autoridades brasileiras podem ainda virar esse jogo na medida em que olharem para o lado e imaginarem que aquele caminho do Alexandre de Moraes, se for seguido por elas também, elas vão ter o mesmo destino. E ninguém quer ter conta bloqueada, a impossibilidade de abrir uma conta bancária, a impossibilidade de ter uma conta no e-mail do Yahoo. Ninguém quer isso para si. Então o que a gente está pedindo é apenas a volta da normalidade no Brasil. Se for necessário, né, a gente sancionar essas autoridades violadoras, a gente vai trabalhar para isso. Espero que o governo americano continue nos ouvindo. E Deus queira a gente esteja diante de dias melhores no Brasil. O deputado, falando sobre a sua licença parlamentar que vai até o final de julho, o senhor vai voltar ao Brasil? Essa é uma pergunta que, para responder, depende de vários fatores. Eu só posso retornar ao Brasil quando Alexandre de Moraes não estiver mais tão fortalecido. Senão, eu volto para aí e fico debaixo do cabresto dele. Ele vai continuar me ameaçando, a depender do que eu faça. É o que ele faz. O Alexandre de Moraes ele tem tido uma atividade mafiosa perante, né, ocupando a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Que história é essa? Ele manda a Polícia Federal ir na casa do prefeito, pai do presidente da Câmara, Hugo Mota. E aí o Hugo Mota, poxa, fica numa situação delicada. Ele chega e interroga o Mauro Cid, quando está escrito na lei aprovada pelo Congresso Nacional de que o juiz não pode participar da delação premiada da testemunha. Está dizendo lá, né, que ele não pode coagir as testemunhas. Olha o que ele fez com o Aldo Rebelo essa semana. Olha o que ele fez com o general Gomes Freire. Não tem muita diferença você imaginar que uma pessoa do PCC ou do CV, se tivesse sentado na cadeira de ministro do STF, teria uma conduta semelhante ao do Alexandre de Moraes. Será que os pares dele não estão vendo isso? Será que as pessoas no entorno dele não estão vendo isso? Eu até não ficaria surpreso se o PGR tenha colocado adiante esse inquérito contra mim, pressionado pelo Alexandre de Moraes. Porque, de fato, ele não tem limites. E quem é também um dos coautores e comparsas disso tudo é o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que não pautou nenhum dos diversos pedidos de impeachment para cessar com esses inquéritos absurdos. A gente tem que acabar com esses inquéritos. A gente tem que anistiar as pessoas do 8 de janeiro e até outras mais.
tem que ser dada a oportunidade para o Congresso ter o seu livre desenrolar das suas atividades, a harmonia entre os poderes, poxa. Eu, Cabo Gilberto e Marcel Van Hatten, 3 deputados federais investigados pela Polícia Federal por crimes contra a honra cometidos a partir da tribuna da Câmara dos Deputados. Será que eles acham mesmo que a gente vai assistir isso tudo calado? Que não vão se levantar pessoas para trabalhar, para quebrar a cabeça e ver como é que a gente pode parar elas? Eu não vou parar. Podem pegar, caçar meu mandato, podem caçar meu salário, podem me condenar no Brasil. Vocês só estão dando mais força e sedimentando a minha condição de perseguido político. Deputado, mas na sua resposta o senhor disse que vai depender também de como está o poder de Alexandre de Moraes para o senhor decidir se volta ou não ao Brasil. Mas então está na mesa também a possibilidade do senhor renunciar ao mandato de deputado federal? Sim, está na mesa. O meu objetivo, minha pauta prioritária, na verdade única aqui nos Estados Unidos, é sancionar o Alexandre de Moraes para colocar um freio no pior ditador que a minha geração já viu. Se isso daí não ocorrer, vou ficar eternamente aqui nos Estados Unidos. Adalberto Piotto, tem mais uma pergunta para o deputado? Então, rapidamente, Paula. Deputado, no regramento da Câmara, o senhor teria que voltar agora até o mês de julho? Ou isso pode ser estendido para, eventualmente, o senhor avaliar o cenário se o senhor teria condições ou não de voltar? Eu não conheço uma maneira de estender essa licença. A licença que eu peguei de 120 dias é aquela licença que normalmente o deputado tira para concorrer à prefeitura da sua cidade, mais ou menos nesse tipo de coisa. É para tratar de assuntos privados sem remuneração, né, sem salário. Se há uma maneira de estendê-la, não sei, pode ser que sim. Mas, se não houver, eu já adianto, sem constrangimento. As pessoas que votaram em mim já entenderam muito bem, me apoiam no meu trabalho aqui, que é um trabalho muito importante. Eu acho que a principal pauta hoje da Câmara, para que você volte até a poder debater os projetos de interesse da nação, é você segurar o STF. Não adianta nada o Congresso hoje em dia debater, às vezes até conseguir aprovar uma lei boa, e aí vai um partido qualquer, um partideco, entra no STF e derruba a lei. Isso daí não é democracia em lugar nenhum no mundo. Existe uma disfunção nesse organismo chamado Brasil ocorrendo há muito tempo. A gente não pode permitir que isso tudo daí aconteça. Então a minha pauta aqui é essa, né? Eu enxergo que após sancionado Alexandre de Moraes, a gente vai ver o ambiente político melhorando no Brasil e tendo a segurança de que eu possa retornar, né? Eu que não sou nenhum criminoso, nunca estive envolvido em nenhum processo de corrupção, nem sequer a fatos relativos ao 8 de janeiro, para que eu possa retornar e ser realmente um deputado federal ou me candidate no futuro a qualquer outro cargo, né? Não faz sentido eu retornar, sendo que o Alexandre de Moraes continue poderoso. Para finalizar, se ele botou há mais de 8 anos de cadeia o Daniel Silveira sem poder progredir de regime, porque ele fez um vídeo, imagina o que ele não faria comigo, sabendo que eu estou aqui trabalhando com autoridade de altíssimo nível para sancioná-lo. Deputado, desculpa insistir, mas se o senhor disse que pode ficar indefinidamente aí nos Estados Unidos, como é que o senhor avalia que essa decisão pode interferir no projeto eleitoral do PL, seu partido, para o ano que vem, para as eleições de 2026? Olha, eu tenho falado há um bom tempo que existem alguns fatos que colocam a pulga atrás da minha orelha. Dou como exemplo um processo que a Tabata Amaral move contra mim, porque a gente trocou farpas na internet por conta do projeto de lei dela dos absorventes grátis, né? Que grátis não tem nada, no final das contas quem paga é você, contribuinte. Mas enfim, troquei farpas com ela me processou, o processo já está há meses pronto para julgamento, relatoria do Alexandre de Moraes. Uma daquelas coincidências, né? Que a gente fica perguntando, Deus, como é que pode? Mas enfim, eu acho que o Alexandre de Moraes não está julgando esse processo porque ele espera um momento oportuno, seria mais próximo da eleição de 2026, para julgá-lo. Por quê? Porque crimes contra a honra dão penas baixas, dão apenas alguns meses de detenção, que sempre são convertidos numa cesta básica ou prestação de serviço à comunidade. Só que, durante esses meses de condenação, eu perderia os meus direitos políticos. Então, ainda que eu fosse condenado a 2, 3 ou 4 meses por esses crimes contra a honra, que é uma novidade que essa Suprema Corte está trazendo, porque até então tudo estava abarcado sobre a imunidade parlamentar, se eu for condenado a 4 meses que seja, e aqui entrar o primeiro domingo de outubro de 2026, o dia da eleição, eu não terei meus direitos políticos, eu estarei fora de combate. Isso pode perfeitamente acontecer comigo,
e com qualquer outra pessoa que venha pleitear um cargo de deputado federal, estadual, né, ou mesmo senador. Eu consigo ver perfeitamente eles fazendo esse tipo de coisa. Então, para assegurar de que isso não vai ocorrer, a gente tem que enfraquecer o Alexandre de Moraes. O sonho é ver o Alexandre de Moraes fora da Suprema Corte, indo cuidar da vida dele, indo ser professor, indo ser embaixador em outro país, qualquer outra coisa que seja, mas não interferindo da maneira que ele tem sido feito, que ele tem feito, né, recentemente na história do Brasil. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Se for necessário, eu abdico do meu cargo para continuar nesse projeto aqui nos Estados Unidos, mas o meu desejo é que eu consiga trazer essa atmosfera saudável de volta, de harmonia entre os poderes, para poder voltar ao Brasil e exercer a atividade de deputado federal. Deputado, eu quero agradecer mais uma vez a gentileza de conversar conosco ao vivo em Oeste Sem Filtro. São mais de 136 mil telas acompanhando essa entrevista. Um bom trabalho para o senhor. Mais uma vez, obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. Agradeço a vocês e podem ter certeza. Eu não estou usando aqui da minha criatividade para levar adiante as verdades. Aqui a gente trabalha com fatos. Não existe qualquer tipo de intenção de beneficiar apenas o Jair Bolsonaro. A primeira pessoa que eu penso quando eu estou trabalhando aqui fora são as pessoas simples condenadas no 8 de janeiro. Eu me coloco no lugar delas. Eu acho que todo cristão faz essa atividade de se colocar no lugar do outro, só os psicopatas que não fazem, e por isso que a gente às vezes não consegue entender como que essas pessoas não têm misericórdia e não têm piedade de encarcerar essas pessoas e levar à destruição de famílias por todo o Brasil. Deus ilumine o nosso trabalho. Muito obrigado.